Vamos trazer informações sobre o mercado financeiro, porque o Ibovespa fechou em queda de 0,57%. É o sétimo pregão seguido de queda aí no principal índice da Bolsa de Valores brasileira. São vários pontos que eu trago para vocês aqui para a gente conseguir entender um pouco desse cenário. Bom, é uma sequência de quedas que, inclusive, é considerada uma sequência de ajuste. Tinha toda uma expectativa do mercado, os analistas já diziam e acreditavam que depois da redução da taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto, iríamos ter aí um cenário de muitas altas, uma explosão dos índices, o que não se confirmou. Isso frustrou o mercado, frustrou analistas e até agora o mercado está tentando entender ali quais os reais fatores que fizeram com que esse crescimento, com que esse avanço dos índices aí não se confirmassem. Bom, a gente tem algumas informações importantes aí que fizeram com que nessa quarta-feira o índice fechasse em queda, entre elas a Vale. A gente lembra que a Vale é o principal papel negociado, ali tem o maior peso na negociação na Bolsa de Valores de São Paulo. O papel teve uma queda de quase 1%, então isso acabou puxando ali o resultado do Ibovespa. Os papéis da CVC também foram muito maus, eles tiveram uma queda de 7,99% depois da divulgação ali do balanço do segundo trimestre, que veio ali com números bem fracos, e isso acabou frustrando todo o mercado. O que pautou o dia, além desses resultados que eu trouxe para você? IBGE divulgou ali dados envolvendo números de venda do varejo, Inclusive isso trouxe ali no mês de junho que os dados ficaram relativamente estáveis em relação ao mês de maio, mas teve um crescimento em comparação com o ano passado, crescimento de 1,3%. Aí no mesmo período. Isso acabou trazendo ali um pouco de entendimento sobre a economia brasileira. Por outro lado, a gente teve dados envolvendo a China. Lembra que eu falei para vocês que a China tinha divulgado ali uma queda gigantesca nas exportações? Pois bem, no dia seguinte trouxeram dados da inflação. E a China registrou uma deflação de 0,3%. Então, somado essa deflação, aquele dado anterior, do dia anterior, de exportações em queda, a leitura que o mercado está fazendo é a seguinte: a segunda maior economia do mundo, que é a economia chinesa, está desacelerando. Quando a China desacelera, isso tem um impacto em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, porque a gente lembra que a China demanda muito matéria-prima, por exemplo, então isso, de certa forma, acaba sendo um problema aí nível mundial. Bom, a gente tem aqui algumas outras informações também do mercado corporativo para compartilhar com vocês. O Banco do Brasil teve uma divulgação aí de lucro realmente líquido ajustado de 8 bilhões 780 milhões de reais, agora no segundo trimestre. Foi uma alta de 11,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, e esse número surpreendeu. Até porque os analistas tinham uma projeção ali de lucro na casa de 8,6 bilhões. Então, esse resultado bastante positivo acaba trazendo um destaque do mundo corporativo no Ibovespa. A gente fecha nossa conta falando sobre o dólar. Dólar continua se valorizando frente ao real, fechou numa alta de 0,17%, cotada a R$ 4,90.